Olá, meus amigos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil. Nós vamos sempre falar o que a Bíblia diz. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu quero, você que não é ainda inscrito em nosso canal, você que gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva em nosso canal, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, envie este vídeo, esse conteúdo para que vá bem longe, tá bom? Você que é mentor de uma igreja, líder, você que é pastor, um pregador, você que é pregador, pregadora, missionário, cantor, cantora, que faz parte, está envolvido na obra, na seara do mestre. Por favor, faça com que esse vídeo vá bem avante, tá bom? E manda seu like lá. Nós hoje vamos falar de um assunto de muita relevância, né? Você conhece Jesus? É uma interrogação, um interrogativo. Mas antes disso, nós vamos ler aqui uma partícula, um versículo que está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, evangelista João, capítulo 8, verso 32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vou ler de novo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existem aqui três minúcias, três pormenores que eu consegui encontrar. Detalhes. Minúcias são detalhes destacados aqui. Conhecereis, a palavra conhecereis, verdade e a palavra libertará. Bom, conhecereis, verdade e libertará. Então, para você ser liberto do pecado, você precisa conhecer a verdade. Quem é a verdade é Jesus. Jesus é a verdade absoluta. Então, existem esses três pormenores aqui: conhecereis, verdade e libertará. Então, hoje nós vamos falar desse assunto aqui. Você conhece Jesus? Alguém talvez perguntou para você: você já conhece Jesus? Para mim levar até para o contexto da vida cotidiana, né? Você conhece Jesus? Quando alguém vai apresentar um professor, talvez você vai ser o primeiro aluno daquele professor, e um aluno vai dizer: eu quero apresentar você, né, ao professor. Você conhece esse professor? Não conheço. Então quero levar você para conhecer. Então tem que ter, para conhecer esse professor, esse aluno, ele tem que ir até ele pessoalmente. Mesmo jeito é um político, né? Quando chegar a época da política, alguém está trabalhando para o político, aí fala para aquela família: eu quero que você conheça político fulano de tal, ou política fulano de tal, ciclano de tal. Aí a família diz: sim, eu quero conhecer. Para aquele político se conhecer, ou der a se conhecer, ou aquela família conhecer aquele político, para saber da obra dele, tem que ir pessoalmente. Mesmo jeito é um jovem, né, que está na fase de namoro, um jovem rapaz, um rapaz diz: olha, tem uma moça que está querendo conhecer você, né, e você precisa conhecer ela também. Então, para ele conhecer aquela moça e tomar como uma namorada, ele precisa conhecer tanto ele como ela, conhecer pessoalmente. Mesmo jeito é uma moça e diz: olha, fulano de tal, ciclano de tal, rapaz está querendo conhecer você. Então aquela moça que apresenta o rapaz, essa moça para namorar, precisa conhecer o rapaz que está a fim de conhecê-la pessoalmente. Precisa ela conhecer pessoalmente para começar o namoro. Então é assim. Para a pessoa conhecer Jesus, tem que ele vir pessoalmente a Cristo, né? Eu aceitei Jesus porque alguém me apresentou Jesus para mim conhecer ele, que eu não conhecia. Conhecia em falar, mas tinha uma certa ignorância. Então, quem me levou para conhecer Jesus foi o irmão Denilson, da Assembleia de Deus aí, do Santa Elmira, filho da irmã Verinha. Ele que me levou e perguntou: Jair, se você conhece Jesus? Conhecer Jesus em sua essência, né? Então ele me levou e eu não sabia quem era Jesus, não conhecia Jesus pessoalmente.
Então as pessoas precisam, para ser salvas, precisam ter um encontro pessoal com o Criador e o Salvador, que é Cristo. Ok? Então nós precisamos conhecer Jesus. Muitas pessoas conhecem Jesus de falar, da boca para fora, né? Como é que um homem que tem 20 mulheres, uma mulher que tem vários homens, tem 30 homens, como é que uma pessoa dessa diz que conhece Jesus, outro usa drogas? Como é que a pessoa diz que conhece Jesus, rouba, mente, né? Vive na prática do adultério? Como é que a pessoa diz que conhece Jesus e se embriaga, fica caído no chão, ó, bebe tanto que fica embriagado, quase bêbado, as quedas, caído no chão? A Bíblia diz que Deus não criou o homem para isso. Então, conhecer Jesus, nós vamos conhecer Jesus através da conduta. Da conduta você vai conhecer a pessoa. Se conheceu a Jesus através do seu procedimento, através do seu comportamento, que nós vamos saber se a pessoa conheceu Jesus e segue de uma forma autêntica Cristo. Conhecer Jesus é ter a essência dele na sua vida. Então, você conhece Jesus? Por que eu preciso conhecer Jesus? Eu vou já falar aqui sobre isso. Mas antes, eu quero aqui, para você conhecer Jesus, eu quero trazer uma observação aqui. Todos os profetas profetizou. O Velho Testamento, as páginas velho-testamentárias, vai falar de Jesus, do seu nascimento. A profecia messiânica aparece em Gênesis 3,15. Quando o homem pecou, o pecado entrou no mundo, Deus projetou, né, na eternidade, projetou o plano da redenção, plano redentivo. Então os profetas, e a primeira profecia está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ali nasce, revela o plano da redenção, plano redentor. E o Velho Testamento vai apresentar os profetas Jesus vindo para essa terra, né? Isaías é o profeta que mais profetiza as fases de Jesus, o nascimento, a fase na infância, quando Jesus era carpinteiro com seu pai José, no seu ministério, quando ele ia abrir vista do cego, fazer surdo ouvir, os coxos andar. Então vai falar da fase do nascimento, da fase adulta do seu ministério e da sua ressurreição. Os profetas vão falar de Jesus vindo para essa terra. Só que Jesus, para vir dessa terra, sendo ele Deus na sua deidade, essa palavra, a origem dela vem da palavra Deus. Deidade são a palavra vinda dos eruditos, dos biblicistas, da sua deidade. Deidade vem da palavra Deus. Deus vem da palavra deidade. Deidade é o mesmo que Deus. Sendo ele tem na sua deidade, sendo divino, ele não poderia nascer de um contato físico. Sendo ele santo, tendo o seu atributo, o atributo de Cristo, sendo Deus, sendo santo, ele jamais poderia ver de uma forma corruptível. Por quê? Porque um homem ou uma mulher, quando gera uma criança e a criança nasce no pecado original. Então, sendo ele divino, ele não poderia vir a essa terra de forma natural. Ele tinha que vir de uma forma divina, de uma forma sobrenatural, de uma forma não natural, mas de uma forma vertical, espiritual. E o anjo Gabriel vai dizer para Maria: Maria, sobre você vai descer a sombra do Onipotente. E quando a sombra do Onipotente descer sobre você, Maria, o Espírito Santo vai gerar você o Filho, o prometido Messias, o Salvador do mundo. Outra observação, que naquele tempo todas as mulheres virgens, que Isaías fala que nasceria de uma virgem, né? Então todas as adolescentes, jovens que eram virgens, que a virgindade é uma coisa, para a sociedade é uma coisa cafona, mas para a Bíblia é uma coisa séria e puritana. As jovens daquele tempo, os pais ficavam na expectativa: você, minha filha, que vai ser o instrumento que vai nascer o Messias para libertar Israel, que era o pensamento judeu, libertar Israel do jugo romano.
e os pais estavam nessa expectativa de achar que a sua filha ia nascer o Messias, né? O prometido. Messias vem da palavra ungido, que é ungido, separado para Deus. Então Jesus veio para cumprir uma missão, cumprir o propósito de Deus, que foi executar o plano da salvação. Então Jesus veio, né? Nasceu de uma mulher virgem, e só que das classes social, da realeza, da classe média, classe baixa, nasceu, Deus confundiu. Deus gosta de confundir a lógica humana. Quando todos pensavam que ia vir daqueles palácios, Jesus ia nascer dos palácios. Jesus vai e nasce de uma mulher de Belém, da Judéia, de uma civilização pequenina ali da Judéia, de uma mulher noiva com seu noivo José. E ali o anjo chega e diz para ela que vai nascer nela salva agraciada, porque os judeus não tinham essa saudação, mas era El Shalom. Quando ela viu salva agraciada, ela ficou espantada com aquela saudação. Então os anjos também vêm na comarca de pastores naquele mesmo dia, e à meia-noite a comarca dos pastores que estavam cuidando das ovelhas, o anjo chega para dizer que hoje na cidade de Davi vou trazer boas novas de alegria para vocês, para anunciarem aí. E hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. E aquele anjo trouxe essa mensagem, as boas notícias. E quando ele disse isso, havia uma multidão apresentou um resplendor de anjos, que muitos diziam, a multidão dizia, milhões e milhões de anjos, paz na terra, né? Glória nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Diziam três coisas: glória nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Era o verbalizado da adoração daquele anjo. Que uma criança, sendo ele de uma realeza, nascendo de uma família real, ele nasce príncipe. Jesus foi a única criança que nasceu com um coral de anjos, e foi a única criança que nasceu já rei. Nenhuma criança nasce rei, nasce príncipe. Jesus nasceu rei para cumprir uma profecia que na cadeira de Davi, essa cadeira de Davi aí, Herodes pensou que era a cadeira que Jesus ia sentar, a cadeira do reinado tangível, do reinado palpável, do reinado material. Só que Jesus não veio para esse reinado. O reino de Jesus era muito mais do que um secular. Mas antes disso eu quero falar sobre, para Jesus vir, a Bíblia diz que ele na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. Então a temática aí é o Salvador do mundo. E Reinaldo Bom disse assim: se você pregar que Jesus é o Salvador do mundo, ele vai salvar. Eu quero trazer uma observação aqui sobre Jesus veio para os judeus. O plano da redenção primeiro era para os judeus, a prioridade era os judeus, né? Só que quando Jesus veio para os judeus estavam sobre um jugo romano. Roma cobrava muitos impostos, e os zelotes, outros grupos, eram inimigos de Roma. A maioria era inimigo, somente os publicanos que tinham contato com o Império Roma e era conhecido como traidores. Jesus veio não para libertar Israel do jugo, dos impostos que Roma pôs sobre os judeus, a obrigação de pagar impostos e outras coisas que oprimia os judeus, que Roma dominou Israel naquele tempo. Jesus não veio para cumprir essa tarefa que os judeus pensavam que Jesus veio para sentar e libertar Israel do jugo de Roma e dos impostos que eram cobrados de várias atrocidades. Então os judeus achavam que Jesus veio para esse plano, só que Jesus vai confundir. Jesus veio para salvar Israel dos seus pecados. Quando o homem pecou no Éden, gerou o pecado, nasceu no mundo. Então o plano prioritário, a prioridade de Deus era os judeus na Ásia, na Palestina. O primeiro plano
porque Deus, ele não tem sua nacionalidade, mas primeiramente Deus vai manifestar, revelar, como diz a Bíblia, capítulo 4 de João, que diz assim, o verso 10, 11 ou 12, que diz que a salvação veio para os judeus, começou pelos judeus. Só que quando os judeus rejeitam, até hoje rejeita, há 5.000 e pouco é o calendário dos judeus, Jesus veio, os judeus ainda estão esperando, só que Jesus veio e os judeus deram as costas para Jesus. Quando a primazia era Israel, Israel deu as costas, capítulo 1, versículo 12, eu vim para que eram os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberem, deu Deus poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando Israel rejeita Jesus, agora a primazia vai ser os gentios. Quem é os gentios? Somos nós, que não somos da comunidade judaica. Os gentios são os pagãos, ignorantes. Paulo vai ser o precursor do pregador do público gentio. Ele vai ser o precursor para levar o evangelho ao povo gentio, que é aqueles que ainda não acreditavam em Deus, em Cristo como Salvador. Então nós somos gentio. Agora o plano de Deus já não vai ser mais judeu hoje. O plano de Deus hoje na dispensação da graça é igreja. O plano de Deus hoje é os gentios, levar o evangelho, alcançar o evangelho da salvação a todos os gentios. Quando Jesus diz assim, eu vim para que eram os seus, e os seus não me receberam, está falando de Israel. A mulher cananeia disse assim, olha, porque Jesus disse assim, eu vim primeiro ao da casa de Israel. Quando Jesus disse isso para aquela mulher cananeia, está falando que a salvação, primeiramente, eu vim dar pão aos da casa de Israel. Aí aquela mulher diz, mas até eu como das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então Jesus estava falando que vinha primeiro aos da casa de Israel, os judeus. Quando o judeu deu as costas, a primazia passou agora para nós. A prioridade de Deus hoje, o plano de salvação hoje é para os gentios. Nós somos filho por adoção. Israel é filho por eleição, apesar de que é um mistério que Deus tem com Israel. Então, é isso aí que eu quero deixar bem claro. O nascimento virginal de Jesus, e porque Jesus veio primeiro para Israel, Israel deu as costas, agora somos nós. Por que eu tenho que conhecer Jesus? Por que eu tenho que conhecer Jesus? Pessoalmente, porque Jesus quer livrá-lo. Quando eu apresento você a Jesus, você conhece Jesus, por que esse interesse? Porque eu preciso comunicar a você, você precisa conhecer Jesus para você ser salvo, salvo do inferno. Se alguém perguntasse no culto, numa praça pública, alguém quer ir para o inferno? Claro que alguém vai levantar e dizer que quer ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Nós queremos apresentar Jesus para você entender que Ele quer livrá-lo dessa pena de condenação. Você está sobre uma sentença condenatória. Eu e você somos merecedores do inferno. Quando Jesus morreu na cruz, Ele deu o brado, consumou. Ele comprou a redenção da sua alma. Só que você está na sua ignorância. Não sei se você é cético ou ateu, não importa a sua religião. Jesus não quer perder você. Então Jesus, quando morreu na cruz, foi para livrá-lo de uma pena de morte, e morte eterna, de uma condenação, de uma separação final. Quando o homem for jogado no inferno, diz a Bíblia Sagrada, vai ser a separação eterna, eternamente, já diz, a morte eterna, a separação eterna do homem com Deus. Hoje o homem se encontra na morte espiritual, mas a morte espiritual foi quando o homem pecou, o homem está separado de Deus. Não pode ter comunhão com Deus, mas ele pode ter comunhão com Deus se ele vir para Cristo, se conhecer Cristo. Agora, a morte eterna, o inferno, Jesus quer livrá-lo desse lugar. Jesus quer salvar você do inferno eterno. Assim como o céu é eterno, o inferno também é eterno. Porque Jesus, eu preciso conhecer Jesus, porque você precisa abrir o seu coração, ele entrar na sua vida, fazer morada, perdoar seus pecados, porque você não pode partir sem o plano da salvação, sem conhecer Jesus, sem ser perdoado os seus pecados. Você não pode morrer dessa forma. Você precisa conhecer Jesus.
Por quê? Porque Jesus quer livrar você. Todos os homens estão destinados, né? Estão condenados sobre uma condenação de morte física, e depois da morte, a morte é eterna. E Deus quer livrar você. Você precisa conhecer Jesus e você precisa reconhecer que é pecador. Vir até Cristo pessoalmente e dizer: Jesus, eu preciso lhe conhecer. Eu não quero ir para o inferno, então me salve deste lugar. Porque Jesus quer, você precisa conhecer Jesus, porque Ele quer dar livramento deste lugar chamado inferno. O inferno é um lugar terrível, um lugar de tormento, de medo, de pânico. É um lugar tenebroso. O inferno é um lugar de desespero, de choro, de gritos. Jesus disse que onde o fogo nunca se acabe e o bicho nunca morre. Então o fogo é eterno, a labareda. O inferno é um lugar de labareda, de escuridão, de angústias, de sofrimento, de solidão. Oswald Smith diz que o inferno é o manicômio do universo. Nós queremos apresentar Jesus. Ele quer livrar você, dar livramento da pena de condenação deste lugar. Deus vai condenar todos os seres humanos para este lugar. Mas o desejo de Deus não é jogar as pessoas no lago de fogo, no inferno eterno. O desejo de Deus é que as pessoas venham até o seu Filho Jesus e conheçam Jesus. E você precisa conhecer Jesus como Salvador. Eu vou falar sobre alguns aspectos de Jesus. Os aspectos dessa pessoa quando a pessoa vai apresentar o Jesus, você vai, antes disso, eu vou falar dos aspectos dessa pessoa para apresentar essa pessoa a você. Toda pessoa que vai apresentar uma pessoa a outra, para conhecer a outra pessoa, ou alguém, ou outrem, essa pessoa vai falar dos aspectos dessa pessoa. Rapaz, aquela pessoa é boa, essa pessoa faz obra, pessoa carismática. Você vai conhecer uma pessoa simpática, você vai conhecer uma pessoa leal, uma pessoa fidedigna, uma pessoa que é amorosa, uma pessoa que tem uma ternura. Então eu vou falar dos aspectos da pessoa que você precisa conhecer Jesus. Por que você precisa conhecer Jesus? Eu vou falar do aspecto da pessoa que eu vou apresentar a você, Jesus. Primeiro aspecto que eu vou apresentar a você a Jesus. Primeiro aspecto que você vai conhecer pessoalmente quando você conhecer Jesus. Eu quero apresentar a você os aspectos da pessoa que você não conhece ainda, Jesus. Jesus é amor, Jesus é manso, Jesus é humilde, Jesus é bondoso, é benigno, Jesus é servo. A Bíblia diz que Ele deixou o trono e se fez servo, e tornou semelhante aos homens. Jesus é justiça, Jesus é verdade, sabedoria, misericórdia, Jesus é compaixão, Jesus é imutável, nunca mudou. O amor de Cristo por você é grande. Você precisa conhecer esse amor que transformou um dia meu viver. Eu não tinha paz, não tinha esperança. Quantas pessoas estão em esperança? Jesus me deu paz e me deu razão de viver. E você precisa conhecer a esse Cristo vivo na sua vida. E você que não quer ir para o lugar, quer ser salvo do inferno, você que quer a salvação, eu estou apresentando você a Cristo, né? Estou apresentando você, você que não conhece Jesus. Eu quero que você vá até Jesus. Eu estou apresentando esse Jesus a você, esse Jesus vivo, esse Jesus amoroso. Não importa o que Jesus ama você do jeito que você é, tá bom? Nós vamos falar sobre a natureza desse Deus. Ele tem duas naturezas, Jesus. Quando ele veio para essa terra, tinha duas naturezas. A natureza humana, Jesus chorou. Eu quero apresentar a você o Jesus da Bíblia. Ele teve duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e a natureza divina, que ele era Deus. Sendo ele humano, eu quero apresentar a você ele, esse Jesus que você não conhece. Jesus chorou, Jesus dormiu, ele teve fome como você, ele teve sede. Jesus também teve as angústias que você teve. Eu quero apresentar esse Jesus que você não conhece. Jesus teve o mesmo medo que você teve, ele teve também. Ele sentiu cansaço, ele foi tentado como você também foi tentado. Você sente medo, cansaço. Esse mesmo Deus que tomou a nossa pele humana, ele também sentiu esse cansaço. Ele teve ira. Talvez você, rapaz, eu tenho raiva, eu tenho ira. O nosso Deus também, como forma humana, como natureza humana, ele também teve ira.
da forma divina. Agora eu quero apresentar Jesus a você que não conhece, como Jesus Deus. Ele perdoou, ele pode perdoar os seus pecados. Ele acalmou a tempestade. Só quem pode acalmar a natureza é Deus. Então, sendo Jesus divino, ele acalmou a tempestade. Somente uma pessoa pode ser adorada, outro atributo de Deus. Somente ele, sendo Deus, pode ser adorado. Jesus foi adorado. Porque ele é adorado? Porque ele é Deus. Ele multiplicou pães e peixes. Ninguém pode multiplicar pães e peixes, somente Jesus. A Bíblia diz que ele entrou na casa de Zaqueu e ele disse: hoje veio salvação a essa casa. Então Jesus é Salvador. Somente pertence o atributo divino somente a Jesus, porque ele é Deus. Somente ele pode salvar. Então pode salvar você do perigo iminente que é o inferno. Somente Jesus pode dar vida eterna. Não tem Buda, não existe outro nome, não é Confúcio, não existe Hare Krishna, não existe Maomé, que é o pai dos muçulmanos, o pai do espiritismo. Allan Kardec não pode fazer nada por você, não pode dar vida eterna para você. Joseph Smith, o pai do mormonismo, não pode dar vida eterna para você. Charles Russell, o pai dos Russelitas, dos Testemunhos de Jeová, não pode dar vida eterna nem salvar você. Nem Maomé pode dar vida eterna, que é o profeta dos muçulmanos, do islamismo. Allan Kardec, que prega a teoria da encarnação, da reencarnação. Jesus não reencarnou, Jesus encarnou. Eu quero falar de algumas pessoas que conheceu Jesus. Jogador de futebol como Zé Roberto conheceu Jesus. Um dia ele não conhecia Jesus. Alex Oliveira, César Sampaio. Ateus que conheceram Jesus como Augusto Cury, Charles Darwin. Charles Darwin foi o autor que escreveu a teoria da evolução, que enganou muitos jovens. Você sabe como Charles Darwin, que enganou, até hoje engana, tem essa teoria da evolução e das espécies, só que sumiu mais. Os cientistas dizem que essa tese já caiu bastante. Então Charles Darwin não conhecia Jesus. As pessoas não conhecem Jesus por falta da ignorância. A ignorância endurece o coração. Então não endurece o coração. A Bíblia diz, quando o Espírito Santo falar em seu coração, não endureçai o vosso coração. Charles Darwin, nos últimos momentos da sua vida, ele foi recebido por uma missionária que pregou para ele. E ele, antes de morrer, ele morreu com a Bíblia assim, apegou na Bíblia e disse: Senhor, me perdoa por ter enganado os jovens com minha teoria da evolução. Ele pegou a Bíblia. Charles Darwin pegou a Bíblia. Nos últimos momentos da sua vida, Charles Darwin creu que existe o Jesus real. Ele creu, ele conheceu Jesus nos últimos momentos da sua vida. Estava em ânsia de morte, mas ele conheceu Jesus. E ali ele confessou Jesus como seu Salvador. Charles Darwin disse: obrigado por te conhecer, Jesus. Obrigado e me perdoe por tudo quanto eu fiz e ter enganado os jovens com a minha teoria da evolução. E Charles Darwin morreu com a Bíblia agarrada no seu colo. Atores hollywoodianos como Denzel Washington, Sylvester Stallone, Chuck Norris. Autoridades políticas como Donald Trump, reis, rainha, presidentes. Cantores como Matheus Nascimento conheceu Jesus. Matheus Nascimento, que era do grupo Paralama do Sucesso. Cientistas, intelectuais, filósofos, céticos, cientistas da NASA, poetas, doutores em PhD. Muitos conheceram a Jesus como seu Salvador. Eu vou falar agora, destacar sobre o amor de Jesus. O amor de Jesus é irrevogável, é imensurável, é incalculável. E João vai dizer lá em capítulo 3 de João, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus é incalculável, o amor de Deus é ilimitável, o amor de Deus é irreversível, é ilimitado. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é extraordinário. O amor de Cristo é por todas as pessoas, pelo pobre, pelo rico. Jesus ama o leigo, ama o doutor,
Você precisa conhecer esse amor de Cristo. O amor dele é pelo hétero, mas o amor dele também é pelos homossexuais. Esse Jesus que você quer conhecer, você que é homossexual, hétero, não importa, você que é pobre, rico, você precisa conhecer Jesus. O amor de Cristo é pelo religioso, pelo satanista, pelo trabalhador, pelo criminoso, pelo mendigo, pelo empresário, pelo incluso na sociedade, pelo excluído da sociedade, pelas mulheres donzelas, pelas prostitutas, pelo homem de bem que nunca usou drogas, nenhum entorpecente, mas também o amor de Jesus é pelos viciados nas drogas, pelos drogados. Jesus ama o velho, também ama o jovem, ama o ateu, mas ama o crente. O crente é que crê em Deus, mas não é salvo. Ama o alcoólatra das religiões. Jesus ama os mormons. Você que é mormon, aceite. Você precisa conhecer Jesus. Você que é espírita, você que é testemunha de Jeová, você que é muçulmano, você precisa conhecer Jesus. Você que é da testemunha de Jeová, do hinduísmo, você que é do hindu da Ásia ali, o hindu é muito, tem no Brasil, mas é muito voltado ali para a Índia, na Ásia. Vocês que é hinduísta, Jesus, você precisa conhecer Jesus para sair da ignorância, largar o hinduísmo. Você que é maçom, você precisa conhecer Jesus. Eu conheço muitos maçons que conheceram Jesus e largaram a maçonaria. Você que é budista, você que é da Xoxonoê, você que é da Umbanda, você que é da Quimbanda, você que é da Macumba. Então vai aqui essa pergunta: você conhece Jesus? Eu quero apresentar você a Jesus. Ele é especialista em transformar a vida, e que você possa receber, ser impactado por esse Jesus que um dia trouxe paz para mim e a razão de viver. Eu quero um dia fazer essa oração para que você um dia, você que não conheceu Jesus, a salvação é uma decisão pessoal sua e você precisa dessa eterna salvação, mas você precisa conhecer o Salvador, precisa conhecer Jesus. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Jesus nasceu, cresceu, viveu, começou seu ministério aos 30 anos, morreu em morte de cruz aos 30 anos de idade, ressuscitou e ao terceiro dia foi assunto no céu, e um dia vem outra vez para buscar a sua igreja e arrebatar ela da terra. Receba essa palavra, uma palavra simples, objetiva. Você conhece Jesus? Você que ainda não tem esse trabalho evangelístico, né? Elabore esse projeto aí para a sua igreja. Talvez numa camisa destacada. Você conhece Jesus? Amém? Receba essa palavra, que possa você divulgar esse vídeo, impactar vidas. Amém.